Fala aí, galera, beleza? Estou aqui para a gente fazer questões de mecânica da parte que envolve movimento uniformemente variado, com gráficos, utilizando gráficos, textos, parte conceitual, ou seja, tudo que a gente aprendeu lá em movimento uniformemente variado, porém também utilizando um pouquinho do movimento retilíneo uniforme, beleza? Então na aula de hoje a gente vai fazer algumas questões de movimento variado, outras envolvendo movimento variado e movimento uniforme, beleza? Então vamos lá, naquele esquema, vou lançar a questão aí no vídeo, dê uma lida, se quiser dê uma pausa, tenta fazer, tenta resolver, depois retorna no vídeo para poder ver a resolução, beleza? Vamos lá, primeira questão aí, ó. O gráfico representa a distância percorrida por um móvel que partiu do repouso, deslocando-se sobre um plano horizontal, em movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, certo? A partir da análise da informação, o gráfico que representa a velocidade do móvel em função do tempo é o indicado na alternativa. Bom, vamos lá? Então, coloquei o gráfico aqui, ó, da questão número 1, e aí o gráfico te mostra o seguinte, ele tem duas curvas, né? Mais ou menos antes desse ponto e depois desse ponto, né? Uma curva antes e uma curva depois, beleza? Como se fosse um S. E aí você tem nesse gráfico, por exemplo, os valores de quais grandezas? Lembra que eu sempre falo? Toda vez que tiver uma questão de gráfico, analisa os eixos. Quem está no eixo vertical, quem está no eixo horizontal. Beleza? Para saber o que são esses dados, né? Esse 200, 400, 600 representam a distância, né? A distância ou a posição do móvel em metros. E o 20, 40, 60 é o tempo em segundos. Beleza. O que ele quer fazer é transcrever esse movimento do gráfico de distância por tempo para um gráfico de velocidade por tempo. Então, o que a gente tem que analisar? Bom, vamos analisar primeiro o seguinte. Concorda comigo que eu vou chamar de dois trechos, tá? Trecho 1, ó, vou chamar aqui ó, de trecho 1 e trecho 2. Nos dois trechos, esse móvel ele se movimenta em movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Né? Por quê? Porque sempre que eu tenho um gráfico de distância por tempo e eu trabalho com uma curva, ó, curva, curva. Se eu tiver uma curva num gráfico de distância por tempo, isso significa que é uma equação do segundo grau, uma parábola, né? E aí nós temos essa parábola lá na equação horário do espaço, que é aquela do sorvetão, que tem T ao quadrado, né? Então, nos dois trechos, esse móvel vai ter aceleração, beleza? Só que, no primeiro trecho, o gráfico, ele está subindo, ó, tá vendo que ele está subindo? Então, é como se fosse concavidade para cima, tá? E no segundo trecho, é como se ele estivesse começando a decair, ó. Começando a diminuir esse pico aqui, essa ponta aqui em cima, né? Então, se ele faz isso, significa que seria uma parábola com cavidade para baixo. E quando eu tenho um gráfico com concavidade para cima, assim, né, ó, significa que eu tenho uma aceleração positiva. E se eu tenho uma concavidade para baixo, significa que eu tenho uma aceleração negativa. Beleza? Então, nos trechos eu tenho acelerações com sinais diferentes, porque eu tenho as velocidades variando de forma diferente, né? No primeiro trecho, quando a aceleração é positiva, significa que a velocidade aumenta. E no segundo trecho, a aceleração é negativa, então a velocidade diminui. Né? Lembra desse conceito, tá? Isso não está dizendo, não está te mostrando de forma explícita no gráfico, né? Você tem que interpretar. Então, se a aceleração é positiva, a velocidade, né, a variação, vamos lá, se acelera, primeiro trecho, vou botar aqui, ó, primeiro trecho, a aceleração é positiva. Isso implica dizer que a variação da velocidade também é positiva, né? Lembrando que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Tranquilo? No segundo trecho, você tem a aceleração negativa, logo a sua variação da velocidade
vai ser também negativa. Beleza? São diretamente proporcionais os dois ali. Aí, no seu gráfico, você tem lá os valores, né? Tem vários gráficos lá. Ó. Letra A, por exemplo, você pode eliminar, porque ele só está te dando na letra A o gráfico de velocidade por tempo. Lembrando que no gráfico de velocidade por tempo, você monta esse gráfico de velocidade por tempo naquela função horária da velocidade, né? Que é o V igual a V0 mais AT. Tá? Ó, velocidade em função do tempo. Tá? Esse gráfico aqui é através daquela função horária do espaço, que é aquela do sorvetão, que eu não vou precisar usar aqui. Tranquilo? Então essa fórmula aqui é que vai gerar esses gráficos aqui. Então a letra A não pode ser porque é uma reta só crescente. Né? E colocar uma reta crescente significa dizer que a velocidade está só aumentando. Não, né? A velocidade está diminuindo também. Então, ó, no primeiro trecho ela aumenta, no segundo trecho ela diminui. Em que tempo acontece isso? No 40 segundos. Então, no instante de 40 segundos, que seria esse tempo aqui, ó, significa que a sua velocidade muda, tá? Estava aumentando, passou a diminuir. Então, nesse ponto aqui, ó, do 40 segundos, vai ter uma mudança na reta, né? Não pode ser crescente a vida toda. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, porque ela é crescente e depois passa a ser negativa, tá? Não é a velocidade que é negativa, é a variação da velocidade. Tá? Não é o valor da velocidade final ou inicial que é negativa, é a variação. Tá? Na letra C, pode ser, porque o gráfico é crescente primeiro e depois decrescente, e nós vimos isso lá nos conceitos de gráficos, né, de velocidade por tempo. Crescente, aceleração positiva, decrescente, aceleração negativa. É justamente o que eu tenho aqui. Né? Então esse gráfico aqui eu tenho certeza que vai ser uma reta crescente e decrescente. Beleza? Na letra D, não pode ser, porque está te dando valores para as velocidades negativa. Não é a velocidade que é negativa, é a variação da velocidade, tá? E a gente fica somente com os gráficos C ou E, tá? E que um gráfico cresce, depois decresce, tá? Primeiro ele vai ser decrescente, depois ele vai ser decrescente, exatamente como na C e na E. Porém, os valores são diferentes, olha lá. Se você olhar os valores no gráfico, na letra C, ele cresce até o 20, né? E no tempo 20. Na letra C, ó, se você voltar para dar uma olhadinha, tá assim, ó, ele cresce até o 20. Até o 20. E do 20, ele decresce. Mas não é no 20 que ele começa a perder velocidade, ó. Não é no 20 que a aceleração é negativa, né? No 20 não, é no 40. Então, a partir desse tempo aqui, ó, 40, é que a reta vai começar a decrescer, né? Então, a gente vai ter algo mais ou menos parecido com a letra E, que vai ser isso aqui, ó, crescente, depois decrescente, beleza? Tranquilo? E aí esse 60 tem que bater no 60 ali. Ou seja, por eliminação, seria letra E, né? Que é onde está o tempo 40. Beleza? Então, no 40, ele muda a sua aceleração. Era positiva, tá? Onde aqui, ó, crescente, a aceleração é positiva. E a partir do 40, a aceleração passa a ser negativa. Letra E. Tranquilo? Vamos lá? Próxima questão, então, é a questãozinha 5. Olha aí. Um móvel em movimento retilíneo que parte da posição x igual a 5. Então, se partiu dessa posição, esse x aí, que ele chamou de x, a gente chama de S0, lembra? Ou SO, que é a posição inicial, no instante t igual a 0. Então, no início do seu movimento, ele estava na posição 5. A posição inicial é 5. Tem sua velocidade v dada pelo diagrama que segue. Então, tem um gráficozinho aí, ó. E ele fala o seguinte, depois eu vou mostrar o gráfico no quadro. As afirmações que seguem estão baseadas no diagrama. Então, ele dá 3 afirmações e ele quer que você considere quais estão corretas. Beleza? Então, vamos lá. Dado o gráfico, o primeiro passo é analisar os eixos, né?
eixo vertical, velocidade em metro por segundo, eixo horizontal, tempo em segundos. Beleza. Na primeira afirmativa, ele diz que a função horária desse movimento aí é dada por, vou botar aqui, ó, x, ao invés de chamar de s, ele chamou de x, tá? 5 mais 20t menos 2t ao quadrado. Então ele afirmou isso aí na primeira, tá? A primeira afirmativa é essa. Ele disse que essa função horária do espaço, né, que é aquela do sorvetão, lembra? Então qual é a função horária do espaço? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tem que lembrar da fórmula, certo? Onde ele chamou de x o S. Tranquilo. Ele disse que o móvel partiu da posição 5, então esse valor aqui, ó, vou botar aqui, ó, esse valor aqui da posição inicial é 5 realmente, que ele disse no texto, então aqui está certo. A velocidade inicial é da onde o gráfico inicia, foi aqui, e realmente partiu do 20. Então ali na equação também está certo, 20, beleza? E a aceleração, ele está dizendo, ele está dizendo aqui que a função fica menos 2t ao quadrado, sendo que na nossa função original é at ao quadrado sobre 2, né? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Calcular a aceleração, né? Então vamos lá. Como é que calcula a aceleração? De uma forma bem fácil. A é igual a ΔV sobre ΔT. ΔV é quanto? Ó, cuidado, hein? Decrescente. Se está decrescendo, daqui até aqui é 8, final menos inicial, né? 8 menos 20. Então vai ficar 8 menos 20 dividido por 3. E aí vai ficar menos 12 sobre 3. Menos 12 sobre 3, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, beleza? Aí tu olha aqui e fala, ué, mas aqui está menos 2. Tá certo ou estou errado? Tá certo. Por quê? Porque, mas não deu menos 4. Sim, o menos 4 você vai substituir aqui, ó. Lembra que eu falei antes? Cuidado que na sua fórmula é AT ao quadrado sobre 2. Então, quando você substituir aqui o A por menos 4, vai ficar menos 4t ao quadrado sobre 2. Dividiu aqui, dá menos 2t ao quadrado. Então, realmente, isso aqui está certo. Beleza? Então, a primeira aqui, ó, verdadeira. Bateu bonitinho. Tranquilo? Na 2, ele fala que o móvel muda de sentido. O móvel muda o sentido do seu movimento no instante de 5 segundos. Está dizendo que ele muda de sentido. Tá? Então, ele diz que no instante... Deixa eu escrever com a outra aqui. Ele diz que no instante 5 segundos, ele muda o sentido. Bom, eu já fiz uma outra questão de uma outra aula aí, falando sobre esse mudar de sentido, né? Lembra que sempre que ele falar que o móvel muda de sentido, significa que ele estava indo num sentido, e para mudar o seu sentido, tipo, por exemplo, inverter e voltar, ele tem que parar, inverter o sentido e voltar. Beleza? Então, na mudança de sentido, significa que a velocidade final vai ser sempre zero. Eu falei isso numa questão anterior, beleza? Tem que lembrar esse conceito. E eu faço o seguinte, eu quero provar se realmente na mudança de sentido, se essa mudança de sentido aqui desse movimento ocorre em 5 segundos. Bom, o que eu faço? Posso usar aquela formulazinha da velocidade, né? Posso fazer, ó, V igual a V0 mais AT, né? Que eu já calculei a aceleração aqui, ó, menos 4, né? Velocidade final, vou botar 0, tá? E vou calcular o tempo, ver se vai bater com 5 segundos. Ou eu poderia colocar o 5 aqui também e ver se a velocidade vai zerar, né? Tanto faz. Vou botar a velocidade como 0, para você considerar sempre velocidade final 0 na mudança de sentido, tá? Velocidade final é 0, velocidade inicial, de onde partiu o gráfico, 20. Aí a aceleração não é positiva, é negativa, né? Então mais com menos dá menos. Menos 4 vezes t. Vou calcular o tempo. Passou o menos 4t para lá, virou 4t, né? Então t igual a 20 sobre 4. 20 sobre 4 dá 5 segundos. Então aqui é verdadeiro, deu 5 segundos. Tranquilo?
Na opção 3, ele fala que a velocidade do móvel no instante 8 segundos é igual a menos 12. Então aqui ele diz que a velocidade, que no instante, vamos lá, no instante 8 segundos, a sua velocidade é menos 12. Aí a gente vai provar isso aí. Vamos ver se isso aí bate. Né? Se bater, as três são corretas. Vamos lá. Como é que eu calculo essa velocidade? Função lá da velocidade de novo. Agora eu vou substituir o tempo. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a inicial, que é 20, menos a aceleração 4 e o tempo 8. Tranquilo? E aí, quanto que vai dar isso? Olha lá, velocidade inicial é 20, aceleração menos 4 e o tempo é 8. V é igual a 20 menos 4 vezes 8, 32. Bateu bonitinho, ó. Menos 12. Então, deu tudo certo. As três estão verdadeiras, né? Se as três são verdadeiras, opção, vou botar aqui, letra E. Tranquilo? E aí? Tranquilo? Vamos lá, hein? Próxima questão, uma questãozinha 7, uma questão teórica, tá? Vamos lá, vamos ler juntos aí. Dois móveis A e B têm equações horárias, respectivamente, iguais a SA igual a 80 menos 5t e SB igual a 10 mais 2t ao quadrado. Onde SA e SB estão em metro, t em segundos, pode-se afirmar que... Olha as opções, ó. Vê como é que é tranquilo de ir eliminando as opções, ó. Na letra A, ele fala que os móveis A e B têm posições iniciais respectivamente iguais a 10 e 80. Respectivamente é nessa ordem, né? Então, nessa ordem, o A tem posição inicial 10? Não, o A tem posição inicial 80 lá. Porque a equação que ele dá do SA, que é 80 menos 5t, é aquela função horária do espaço do movimento uniforme, que é aquela do sorvete. Tranquilo? Então vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. O A, por exemplo, nessa questão, que ele fala que o SA é 80 menos 5t, T, parece um T, mas é um T, e o SB tem uma função que é 10 mais 2t ao quadrado. 10 mais 2t ao quadrado. Quando nós temos uma função, sempre que você tiver uma função, sempre, tá? Uma função do S em função do t e esse t não foi elevado ao quadrado, significa que essa função é uma função do MRU, que é aquela função que a galera chama de sorvete. S igual a S0 mais VT. Tá? E sempre que você tiver uma função de S em função de t ao quadrado, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. E essa função é aquela que a galera chama de sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Então aqui trata-se de um movimento uniforme e aqui um movimento uniformemente variado. Logo, a posição inicial, por exemplo, ó, do A, é 80 e não 10 como ele falou na ordem ali. Então a letra A a gente já elimina. Na B ele fala que o movimento de A é progressivo e o de B é retrógrado. Movimento progressivo aqui, ó, é quando a velocidade é positiva, né? Movimento progressivo. Lembra? Como se fosse uma revisãozinha, ó. E quando a velocidade for negativa, isso no movimento retilíneo uniforme. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Então essa classificação de progressivo retrógrado só serve para o movimento uniforme, não serve para o variado. Né? Então ele falar que o B tem movimento retrógrado, não pode ser a B. Então, risca B. A C ele fala que os movimentos de A e B têm velocidade constante. Velocidade constante é apenas o movimento uniforme. Aqui a velocidade varia, movimento variado. Então não pode ser a letra C. D. Ambos têm movimentos progressivos. Não, progressivo só quando tiver velocidade constante.
E só restou a letra E. Vamos provar que a letra E, o móvel A tem velocidade constante, beleza? Movimento uniforme, certinho. E B, aceleração constante. Beleza. No movimento do B, ele é variado. No movimento variado, a aceleração é constante. Então, opção letra E. Tranquilo? Vamos lá? Próxima questão é a questão 9. Olha ela aí. Um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com velocidade constante, 72 km por hora, passa por outro que está em repouso no instante t igual a zero. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro é... Bom, então vamos lá. Vamos anotar esses dados aí que são dois carros, né? O primeiro carro tem velocidade constante de 72 km por hora. Tranquilo? E o segundo carro quer atingir a mesma velocidade do primeiro, partindo do repouso, como ele falou, então velocidade inicial, essa é a velocidade final, né? Inicial 0, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E quanto tempo leva, né, para atingir essa mesma velocidade? Bom, ele quer saber o tempo que vai levar para atingir a velocidade do primeiro, né? Eu não coloquei 72 aqui pelo seguinte, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. E a resposta do tempo está em segundos. Então eu não posso trabalhar com valor em quilômetros por hora, né? Então o que eu tenho que fazer? Transformar esse carinha aqui para metros por segundo, né? Como é que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Isso aí. Divide por 3,6. Multiplicar não, dividir. Né? Eu ouvi falar multiplicar aí. Dividir por 3,6. Então vai dar 20 metros por segundo. Então é essa velocidade que o carro 2 quer atingir. Né? Então o carro 2 vai atingir 20 metros por segundo. De acordo com esses dados aqui, como é que eu descubro o tempo? Tem o V final, tem o V inicial, tem aceleração, quero o tempo. VV0AT, função horária da velocidade. Exatamente. Velocidade final vai ser 20, inicial 0, aceleração 2, tempo T. Né? O 0 vai embora, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então T é igual a 20 sobre 2, que vai dar 10 segundos. Resposta letra D de dentro. Tranquilo? Vamos lá? Questãozinha, última questão para encerrar então, para fechar bonito. Questão 12. Olha aí. Um carro está a 20 metros de um sinal de tráfego quando este passa de verde para amarelo. Então o carro está a 20 metros de um sinal, que estava verde e acendeu amarelo. Supondo que o motorista acione o freio imediatamente, aplicando ao carro uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em quilômetros por hora a velocidade máxima que o carro pode ter antes de frear, para que ele pare antes de cruzar o sinal. Bom, vamos lá. Primeiro passo, ele está a uma distância de 20 metros desse sinal, né, que vai passar de verde para amarelo. Então, se ele está a uma distância de 20 metros, ΔS é igual a 20 metros. Tranquilo. Ele diz que o freio imprime uma desaceleração, né, ele vai frear de 10 metros por segundo. Então, se é uma desaceleração, se ele vai frear, tem que ser negativo, né? Essa é a parte conceitual que ele não vai dizer na questão. Tem que lembrar. Freou, desacelerou, reduziu, aceleração é negativo, o A é negativo, menos 10. E ele quer saber a velocidade máxima com que o carro pode ter antes de frear. Então, se é antes de frear, velocidade inicial que ele quer saber, né? Sendo que ele quer essa velocidade inicial em quilômetros por hora. Tranquilo? E qual vai ser a velocidade final do carro? Depois que ele frear e parar no sinal. Velocidade final
0. Tranquilo? Bom, com esses dados, tem velocidade final, tem aceleração, tem a distância e quero a velocidade inicial. Não tenho tempo. E aí? Quando eu não tenho tempo, equação de Torricelli. Equação de Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Velocidade final 0 ao quadrado, vai dar 0, né? Inicial que eu vou descobrir, mais 2 vezes a aceleração, menos 10. Hein? Se não botar um menos aqui, dá uma doideira danada. Vai dar um erro danado aí. ΔS, 20. Tranquilo? Então eu vou ter 0 aqui, né? 0 é igual a V0 ao quadrado, mais com menos, menos 20 vezes 20, beleza? Que é negativo, 20 vezes 20 vai dar 400, negativo passa para lá positivo, né? Então V0 é igual a C ao quadrado, tira a raiz, raiz de 20 vezes 20, 400, que vai dar 20 metros por segundo. Velocidade inicial que ele tinha que ter para poder conseguir parar antes do cruzamento. Resposta letra B. Tranquilo? Espero que tenham gostado. A física é linda. Abraço.